debate, a conversa, a socialização e é um canal direto entre nós e vocês nas suas casas, que muito nos honram estar aqui conosco, participando de mais um programa Entre Linhas. Programa esse que deseja sempre deixar nas entrelinhas algumas coisas para que vocês possam refletir, conversar, enfim, que a gente possa contribuir com muita cidadania junto à nossa comunidade e à região, porque a gente sabe que a TV Atualidade ela tem um alcance bastante importante. E desde já a gente então conclama a todos para que sexta-feira, sempre às 20 horas, estejam conosco no canal 33. Também aproveitamos para dar um forte abraço a todos os papais, né? Temos aqui um ao nosso lado, nosso diretor Sérgio também, parabéns pelo Dia dos Pais. E uma data assim, não poderíamos deixar de falar numa data assim, não poderíamos deixar de mencionar a importância das famílias, né? Porque todos nós sabemos a importância da figura paterna e também a falta, né, que essa figura paterna nos faz quando não está mais conosco fisicamente. Porque acreditamos todos que os nossos pais estão sempre conosco, zelando por nós e nos abençoando, né, assim como o Pai Maior. E a família, né, nós, dependendo da geração que estamos, nós temos determinados tipos de família, formas com que convivíamos com as nossas famílias, umas mais rígidas, outras mais liberais, famílias mais numerosas, hoje não tanto, né? Então é sobre essa reflexão que a gente vai fazer hoje e convida vocês a entrarem conosco nesse tema. Como estamos nas nossas relações familiares hoje em dia? Vamos pensar um pouquinho na nossa família, nas famílias da nossa comunidade, né? Como que essa composição hoje ela é apresentada na nossa sociedade. A gente ouve falar muito sobre famílias não tradicionais, não convencionais. O que seria isso? Deixa de ser família porque não está naqueles padrões que a gente está acostumado a conviver e a conhecer. É muito um pouco disso. E vamos falar um pouquinho das nossas famílias, né? Por que não? Quem começa? Vamos lá. Eu acho que existe um padrão pré-estabelecido, né? Eu acho que todos concordam com isso. A gente tem aquela família já formada e a gente é enraizado nela, né? Então, vem de longos anos essa tradicional família que vem sofrendo, vamos dizer, mutações, né? Mutações e adaptações, né? Porque há várias consequências na sociedade que fizeram que a família tomasse alguns rumos, né? Então, nesse sentido, abordar a família de hoje, né, já se torna um fato eclético, né? Então, a gente falar de várias famílias, vários segmentos, vários caminhos que a sociedade tomou, né? E muitos com aceitação e outros não, né? Vamos dizer assim. Então, nós tivemos caminhos que foram forjados, foram mudando a nossa sociedade em todos os sentidos ela mudou, né? Então eu acho que para primeiro momento essa nossa primeira visão, esse estado visionário de família, ele se pré-estabelece a nós mesmos, o que nós vivemos, né? Mas muitas das pessoas, muitas das famílias mudaram o seu contexto, né? E tiveram um poder de aceitação ou não, com certos fatos que vieram mudando com essas mudanças, né? E nós somos frutos, né, Nilson, dessas famílias. O que nós somos agora reflete como a família que viemos, né? Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o nosso diretor,
nosso colega, pelo Dia dos Pais, né? Que eu digo que pai e mãe é uma bênção, né? Independente do tipo de família, é uma bênção. Um abraço assim, bem carinhoso, bem especial aos pais da minha família, ao pai das minhas filhas, né? Que cada um diz: eu tenho o melhor pai do mundo, o melhor do mundo. Mas eu sei que ele é um grande pai, ele é um grande avô e hoje um bisavô, né? Isso é um orgulho para nós também muito grande, poder conviver com eles. Mandando esse recado para o meu compadre também, um abraço para ele, né? Pessoa também maravilhosa. Silvio, as famílias, digamos assim, sempre existiram, né? Tradicional ou não, elas sempre existiram. O que hoje eu vejo é que a mudança, quando começou lá, quando começou a questão dos kits, a questão do divórcio, era uma forma também, né, de amenizar aquelas pessoas que um dia casaram, né, e depois perceberam que não era aquilo que queriam. E muitas pessoas se viam atrelados a esse relacionamento, como dizia na igreja, né, até que a morte os separe. Mas aí tu via pessoas em sofrimento, né? Então veio desquite, veio divórcio, para dar uma oportunidade para essas pessoas. Só que o que aconteceu? Como tudo, né, acontece, muitos não entenderam a importância do casamento, né? Eu caso, se deu certo, amanhã eu saio. Mas veja, meu filho, ainda vem, né? Não estou dizendo que está errado, não, é o que eu falei. Veio para amenizar o sofrimento daquela pessoa que um dia casou e se viu presa até a hora da morte, né? E que uma vez eu achei bem interessante um comentário. No dia do velório daquela criatura, eu vou botar um óculos de sombra para ninguém ver o que eu tô vendo. Para que esperar morrer para comemorar, né? Assim, que coisa terrível. E só que hoje, parabenizando essas famílias, né, diversas que nós temos hoje, né, que são a mãe com papel de mãe e de pai, o pai com papel de pai e de mãe, a avós criando neto com filho, né, e por aí vai, tios criando, madrinhas criando, né. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu também, parte da minha vida, fui criada pelos meus padrinhos. Minha grande referência paterna foi meu padrinho. E quero parabenizar a todos, né? Para a gente entrar nesse bate-papo sobre as famílias, né? Eu já provoco um pouquinho dizendo, né? O que hoje se considera a família? Pois olha, então já que tu está nos provocando, eu vou colocar mais uma questão aí para a gente refletir. Na minha opinião, a configuração ela é o que menos importa nessa questão, porque numa família nós precisamos ter o amor, né? Que esse sentimento que a gente já falou em outros programas, né? E cada tema que a gente trouxe aqui, de alguma forma, ele perpassa, né, todas essas questões. Porque nós temos, além de todas essas configurações, hoje nós temos o quê? A mãe do pet, a avó do pet, né? Eu tenho pet e eu converso com ele como se ele fosse uma criança. Já ouvi muitas críticas com relação a isso, onde já se viu, né, tratar um animal assim. Quando eu digo eu já ouvi, não que seja dirigido a mim, mas já ouvi comentários, né? Mas se aquela família que não teve filhos, por opção ou por condição, porque ter filhos não é obrigação, né, de uma família, ter filhos é uma decisão da família, mas não é uma condição para que eu diga que eu tenho uma família. Posso estar equivocada, mas aquela família pode ter optado
por ter um animal de estimação e considero quantas pessoas a gente vê em sofrimento extremo porque perderam o seu animalzinho, porque era considerado um elemento da família. Então, se a gente for analisar que há um tempo atrás até as configurações pareciam ser as mais importantes, né, para determinar um tipo de vivência grupal. Mas hoje... Mas aí era mais uma satisfação para a sociedade. Sim, com certeza. E hoje já não existe isso, né? Hoje já está um pouco mais eclético, como o Silvio coloca. Mas é uma questão que está aí. Eu acho que nós estamos trabalhando dentro de um modelo. Existe um modelo pré-estabelecido das coisas, né? E como tu falaste, e a Nilza também citou, a questão ela perpassa pelo modelo pré-estabelecido ali naquele momento. Hoje nós vivemos a questão do pet, hoje é o modelo da nossa época, né? Não que há tempos atrás o campeiro não tivesse o seu cachorro, que fazia parte da família dele, porque mas a função dele era... A função era dele, mas era de companheiro, sim, era de amigo, era de estar sempre junto, então... Guardião, então ele não perdeu essa função, mas o que mudou foi o modelo. Mas, na tua opinião, existe um modelo de família? Existe. Sim. Existem vários modelos. Homem e mulher, mulher, homem. Se duas pessoas viverem juntos, se houver amor, se houver entendimento, é uma família, não adianta. Não, isso sei. É uma família. Sim, a gente não pode negar mas isso. eu acho que assim, E não pode negar isso como um modelo. modelo padrão. Não, o modelo padrão é o modelo antigo. Olha aqui, essa história de modelo não clareou para mim e eu acho que para vocês também não. A gente vai dar uma pausa no programa e já vamos voltar no bloco seguinte, justamente partindo daí. Tem modelo, não tem modelo? Afinal, o que é modelo? Vocês estão dentro de qual modelo? A gente vai discutir sobre isso. Sejam bem-vindos ao nosso bloco 2, esperamos que vocês já estejam conosco desde o início do programa, mas se não foi o caso, se está agora sintonizando na TV Atualidade, canal 33, saiba que nós estamos conversando a respeito das configurações familiares, né? Do quão importante é a família para todos nós, independente do tipo de família, se é numerosa, se não é, se eu estou com a minha família próxima a mim ou não. Em todas as fases da nossa vida, sempre é muito bom ter o aconchego da família. E estávamos justamente intrigados aqui com a questão de que existe um modelo, né? Existe, não existe. Como é que nós vamos poder resolver essa questão? Por que antigamente, por exemplo, a família era aquela configuração, marido, mulher, muitos filhos, e por que isso continuou por um bom tempo? Porque era um modelo ou era a referência que se tinha, né? O que vocês acham? Tinha por aquela... Era o que tínhamos no momento. A referência de que casou, vai constituir uma família, que é composta pai, mãe, filhos. Essa era a referência que se tinha do ato do matrimônio, né? Outra coisa, os filhos ajudavam muito, né, nas tarefas domésticas também. Sim, as famílias numerosas, porque de os certa forma era necessário, né? Sim. E hoje já não mais, por uma série de questões, inclusive a econômica. Né? Econômica, outra coisa também que influenciou essa questão do ajudar e não ajudar, né? Eu respeito tudo, né? Respeito todas as áreas, mas assim, uma coisa é psicologia, outra coisa é psicologismo.
desde que começou a função de que uma palmada traumatiza, eu entendo que não há necessidade de palmada, não há necessidade, muito menos de bater, não há. Mas foi se perdendo o quê? Diálogo. Mas foi se perdendo o quê? Respeito. O que foi aumentando? Mídia. O que as crianças foram entendendo? Meus direitos. Eu acho muita graça quando os pequenos dizem para mim. Não, ó, eu tenho meus direitos. Eu sei que tenho. Mas o que eles entendem por direitos? Quer dizer que não é mais, então, um dever de colaborar com o pai, com a mãe, de ajudar nos afazeres da casa. Claro que a gente sempre diz, eu disse para as minhas filhas, e tu deve dizer também, que o que a gente quer é que estudem, se formem, tenham uma profissão, seja alguém na vida. Mas isso não interfere na questão de aprender também, ser alguém, fazer alguma coisa pela própria vida. Sim. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. E quando a Denise fala na referência de família, de modelo, e que eu estava dizendo que para mim não era um modelo, mais uma referência, porque muita coisa está atrelada ao modismo, muita coisa, e a TV Nossa de Cada Dia é um veículo que traz direto para dentro da nossa casa, se não tomarmos cuidado, muito mais do que nós, da formação dos nossos filhos. Porque hoje em dia nada pode, tudo o filho pode. Hoje em dia tudo traumatiza, e eu tenho falado isso bastante, que se os pais não se antenarem, a TV Nossa de Cada Dia tomou o nosso lugar de educar, de ensinar. E como eu trabalho com orientação, eu sempre digo que valores e princípios é berço, não é a escola que educa. Quem educa, quem dá os valores, quem dá os princípios são as famílias. Aí entra o quê? Referência familiar. Porque não importa se é um pai e uma mãe, se é, como eu falei, um tio, uma tia, dois pais, duas mães, o que importa é o quê? Amor. Que haja muito amor. Que haja entendimento da responsabilidade. O que é hoje tu formar um cidadão? É a coisa, para mim, é a coisa mais perigosa que está sendo no momento. Porque nós temos pouca abertura para dizer não. E temos 24 horas por dia a TV Nossa dizendo que sim. Então, complica. E isso que nós nem falamos ainda na internet, além da televisão, Sim, que vem toda uma questão midiática e conjuntural e mundial que está aí, e aquela coisa, se a gente não se adapta, a gente é atropelado, Exatamente. Mas assim, eu ainda parto ainda da questão, se for analisar, vamos trabalhar o modelo ainda, lá dentro do modelo aquele. Modelo tradicional. O modelo tradicional. O que era esse modelo? Namorava, casava ali, vivia pro resto da vida e assim se perpetuava aquele relacionamento. Mas o que houve? Houve uma evolução do homem e da mulher. Sim. Houve uma evolução do homem e da mulher. O que aconteceu? As visões, a comunicação, a informação, a formação que as mulheres passaram a ter, então, permitiu que a vida melhorasse. E isso a gente tem que admitir que a vida melhorou para todos nós. Para as mulheres hoje estão mais bonitas, as mulheres se arrumam melhor, as mulheres têm mais oportunidades, as mulheres trabalham, as mulheres estudam, são independentes, são mais independentes, as mulheres podem ganhar até mais que os homens. Então, há muitas mulheres, inclusive, chefes de família. Chefes de família. Então, esta evolução foi boa.
Essa foi maravilhosa, essa evolução. Também na parte religiosa se evoluiu muito nessa questão, né? Então, a gente, como eu disse no programa passado, a gente não pode olhar tudo como terra arrasada, né, quando a gente faz algum comentário. Mas, pelo lado, as coisas melhoraram muito. Então as pessoas dizem que não era bom. Claro que não é. Que primeiro, a minha mãe, por exemplo, não que ela não fosse uma pessoa, informada, né, ou evoluída. Minha mãe teve a 3ª série primária. O meu pai também. Então, mas eles não deixaram de evoluir. Eles acompanharam toda uma evolução. Qual é que foi a dificuldade deles? Os netos, os filhos aceitarem a opinião deles, que era de uma outra formação. Então, o pet, tu fala o que quer pro pet, mas pro filho tu não fala, porque o filho já te bota o bocão. Então, antigamente, o pai da gente ia lá te dar um puxão de orelha, tu não podia falar quando os adultos estavam conversando, e hoje qualquer criança interfere numa conversa e a gente participa da conversa. Então, o modelo de comunicação também mudou muito, né? E nós hoje vimos... Mas, Silvio, eu concordo, né, que mudou. Mas uma das coisas que não deveria ter mudado, né, é o entendimento do que é o respeito. Isso não deveria ter mudado. E esse fio de meada foi se perdendo, não sei em que momento exato, né? Mas assim, aonde eu digo que o filho participa, eu parabenizo, né? Ele tem que participar. Agora, aonde eu vejo o filho querendo que a sua verdade seja aceita, sem respeitar a que o pai ou mãe foi criado, aí entra uma questão aí eu penso assim, onde fica, em que momento se perdeu, não hierarquia, mas onde se perdeu o respeito. A questão é a inversão de papéis, que acontece. E tem um detalhe também, que até agora a gente sempre pressupunha, né, a questão familiar, com exceção agora que a gente entrou um pouco no conflito, né, mas a gente sempre assim, a família, tá, beleza, todo mundo, né, fechado, harmônico. Só que vocês já devem ter ouvido essa frase, e vocês também que nos ouvem, pessoas dizendo o seguinte: eu tenho um amigo que ele me entende muito mais do que alguém da minha família. E quando essa pessoa diz isso, na sua fala está transmitindo toda uma decepção até, uma tristeza, né? Por que alguém de fora, que não convive comigo, que não conhece, que não tem sangue, né? Que não tem o mesmo sangue. Então isso reforça a questão do amor, né? Da relação de almas, de respeito. Perdendo meu filho para alguém estranho. E o que acontece às vezes com alguns pais? Por medo, por não saber lidar com essa situação toda que está vindo aí, não diz não para o filho, não contraria o filho também, com medo de perdê-lo. Exatamente, medo de perdê-lo. Porque quer se modernizar, quer ser jovem, só que esse jovem não é aquela coisa de que tudo pode. Não é. Mais do que nunca na sociedade, o não se faz necessário. Mais do que nunca. E não é o não por abuso de poder. Não é isso. Por autoridade. Mas é aquele, exatamente, mas é aquele não necessário para que essa criança entenda que ela terá muito não na vida dela. Muito. Olha só, vocês certamente se criaram com a seguinte frase: vamos, na hora do almoço, nos conversa, né? Na hora do almoço, do jantar, que é para comer.
E eu já digo para vocês, é na hora da refeição que a gente tem as maiores conversas. Isso que nós estamos fazendo aqui, tomando nosso chazinho, que o Sérgio sempre gentilmente nos oferece, por que quando a gente quer reunir uma pessoa, a gente pensa assim, ó, o que nós vamos fazer para comprar? A comida, ela tem esse poder, né, de aproximação. O chimarrão. Enfim, o paladar, são sentidos que aguçam, que tornam uma coisa. Então, não parece para vocês que o diálogo está faltando muito nisso, para que essas coisas todas que a gente está falando, porque, meu Deus, isso é falta de diálogo. E isso que eu estou falando para vocês, isso que vocês estão falando, é o que eu gostaria de falar quando vocês teceram esse comentário, que é viver em sociedade, que não se vive mais. Então, nós não criamos os filhos para nós, nós criamos os filhos para o mundo, que eles vão ter que viver em sociedade. Mas falar isso, seu Silvio e dona Nilza, é muito fácil. Eu quero ver a gente botar isso em prática. E é sobre isso, viver em sociedade e os nossos conflitos com relação a isso, que a gente já vai falar no próximo bloco. Toma uma aguinha e volta já, que a gente está te aguardando. Vamos continuar o nosso debate, falando sobre o nosso tema família. Silvio, continua no teu raciocínio. Não, o nosso raciocínio, ele vai além disso que nós estamos falando, né? Mas a gente volta àquela questão da sociedade, viver em sociedade, de que a gente cria os filhos para o mundo, né? E nós temos também que concordar uma coisa. Por exemplo, digamos o pai que trabalha de motorista hoje. E é muito comum aqui na nossa cidade. 12 horas, ele sai de manhã, 6 horas da manhã, e volta às 6 horas da tarde. Ele não vai chegar às 6 horas, ele vai chegar às 7, 8, ele solta às 6, depende de onde que ele estiver, vai chegar 8 horas em casa. Fez 12 horas de turno, tomou banho, chegou em casa e dormiu. Então, jantou, comeu alguma coisa, viu o filho, foi dormir no outro dia, ele levantou e vazou de novo. A mãe, a professora Nilza, saiu de manhã, voltou meio-dia, né? E voltou de tarde para a escola, né? E esse filho, algumas nem voltam. E algumas almoçam na escola, né? E voltam só de tardezinha. E aí esse filho fica em casa, né? Final de semana, tá todo mundo louco para sair, para se encontrar, fazer alguma coisa. E aí o marido chega tarde, ou trabalha até domingo, né? Fica a mãe em casa, os filhos saem no final de semana para aproveitar. E aí, quando é que essa família se encontra e senta na mesa e se conhece? Silvia, assim, ó, eu lido até com isso na minha profissão, né, desse entendimento. E às vezes muito me assusta a infinidade de pais e de mães que não conhecem seus filhos, né? Tá aí um dos motivos. Mas eu penso, pode ser que eu esteja errado, mas, né, até que me prova o contrário, eu vou continuar pensando assim. Um pai, uma mãe verdadeiro, e quando eu digo verdadeiro, é porque assim, ó, como é que tu vai considerar a mãe que mata a própria filha, atira no mar, né? Não tem como. Então aquela mãe verdadeira, aquele pai verdadeiro, ele vai achar, nem que seja na cama do filho, em dizer: estou aqui e te amo. Que o filho vai acordar e vai perceber. E por mais que trabalhe, e tu me citou, e é verdade, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, né? E mais faculdade, mais isso, mais aquilo. Mas sempre considerei o domingo sagrado. Sempre. Sempre achei que o domingo era em família. E até hoje. Claro que eu entendo que, por exemplo, hoje eu tenho 2 netos em Santa Maria, um neto e uma neta. Tenho outro em Porto Alegre, tenho filha que mora em Porto Alegre. Seguem as suas vidas. Né? Seguem as suas vidas, que é necessário. Mas o que eu não abro mão? De que liga para um, liga para o outro, vamos nos reunir. Aonde? Na casa da Nilza. Por quê? Porque eu e o Willis somos a referência deles.
E eu entendo, e eu vou dizer assim, ó, tenho neto com 31 anos, tenho filha, vai fazer 49 anos. Eu sou mãe e vou continuar sendo. Tenho 20, tenho 30, tenho 50, tenho 60. Eu sou mãe. E me respeite. O William está com 77 anos. É o pai. Então, isso que eu digo, o Silvio, é difícil, mas ao mesmo tempo o amor une. Né? E é necessário, porque uma coisa que está sumindo da sociedade, sumindo, aliás, duas, né? Na minha opinião, as mais fortes estão sumindo. Uma é o diálogo, né? Porque não precisa, se está correndo, não precisa tanto o almoçar, o jantar, mas como é que foi teu dia? Como é que tu está? Né? Como é que foi a escola? Como é que foi o trabalho? São coisas que eu vou sabendo que tu vai me falando isso. Porque assim, ó, uma das coisas é o diálogo, está desaparecendo. Está desaparecendo. E não é só com os filhos, está desaparecendo entre o próprio casal, porque cada um tem um seu celular na mão. E a outra coisa é o amor fraterno. Amor fraterno, que é o amor de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão. E uma coisa que eu digo, por amigos. Porque a gente vive muitas vezes situações de malícia. Ah, tu diz um eu te amo para um amigo. Ah, tá. Não, mas eu estou falando de amor fraterno. Estou falando de amor fraterno. O amor é muito mais do que isso. Então eu acho assim, ó, que a grande base, né, de sustentação de uma família é o amor e junto, paralelo, é o diálogo. A Nilza tocou uma questão bem importante, que é a questão da matriarca, né? Porque a gente percebe que quando as matriarcas vão morrendo, a família vai meio que se desintegrando, se não há a preocupação de alguém perpetuar essa questão, esse cuidado, né, de reunir a família. Quantos de nós começamos a nossa vida com aqueles natais assim, bombásticos, que era filha, irmão, primo do primo, vô, vinha família de tudo que é lado. Depois, talvez já daqui uns anos vai diminuindo. Por quê? Porque tinha uma matriarca lá por trás que se preocupava com isso, né? Então, isso é sinal dos tempos. Hoje os valores são outros, né? Hoje tem a questão também, não está presente, mas está lá na videochamada, não deixa de estar aqui, né? E não é por causa disso que eu não tenho a pessoa ali, que eu vou me melindrar, vou me ofender, vou achar que não me ama. A gente também tem que saber trabalhar essas questões das carências, né? Que tem que ser um amor livre. O amor dependente, ele não é saudável, porque a gente precisa ser feliz primeiro conosco mesmo, para a gente poder ser feliz com os outros e conviver com os outros. Mas vai chegar um momento em que a gente é a gente mesmo. Eu compreendo de que, como eu falei lá no segundo bloco, a evolução que veio da família, do homem e da mulher, né? E essa evolução está conosco, porque nós, quando chegou na nossa hora de dar sequência a isto, lá de trás, esse modelo não foi tão perfeito assim. Ele traz as nossas características. Muitas pessoas, né, não compactuaram com a evolução que o mundo se propôs, né? Então, homem e mulher, a melhor coisa do mundo é amar uma mulher e ser amado por ela. Outra coisa melhor do mundo que eu falo, é uma força de expressão, é tu ter a satisfação de que tu tem ao teu lado uma grande mulher. E a mulher se sentir que tem um grande homem do lado dela. Então, isto é fundamental, né? Que os dois evoluam, que os dois se respeitem, né? A partir daí... E que entendam que existe esse amor, esse respeito, e que entendam. E que a gente tem defeitos, que a gente erra. Se terminou, se tem certeza,
não tem a obrigação de permanecer junto, porque tem a obrigação de se respeitar. Sim, Lugar, né? mas essa obrigação de permanecer junto, ela não é pré-estabelecida, ela se dá ao natural. Natural. Porque, Olha só, mas- vocês, na fala de vocês, e o telespectador está percebendo isso também. Olha só, vou dar uma mexida na coisa. As falas de vocês refletem a questão família, pressupondo de um relacionamento de um casal, exatamente. né? Não necessariamente. Não, claro que não. De pares, né? Exato. Mas aí eu trago aquela questão também, para a gente refletir, que a família, eu posso não ter tido a possibilidade de dar seguimento à minha família. E eu preciso ter esse acolhimento. Eu preciso desse amor familiar. Como é que eu vou fazer? E aí? A pessoa que não construiu uma família. Não, optou por viver sozinha, como nós temos muitos, né? Muitas Sim, pessoas hoje mas que estão optando. Na minha concepção, quando a pessoa aprende a ser feliz sozinha, ela será feliz com alguém ou não. Aí é que tá. E o que às vezes dá o conflito na família? Alguém não bem resolvido, né? É o chefe, ou comanda, ou de certa forma encabeça uma relação que é para ser coletiva, mas ele está contaminado, ele não está saudável, ele não está bem resolvido, ele compromete todo mundo. Então, é essa volta que eu queria fazer assim, ó, que pra gente poder viver bem em família, a gente tem que estar muito bem resolvido internamente. E hoje o que nós mais temos são pessoas não bem resolvidas internamente por uma série de fatores. E não é o Covid. Não tem nada a ver. Que muita gente, é o Covid, o Covid. Não. Gente, o Covid já assim, está aí ainda, mas já é para vocês superado. que me ouvem, para o telespectador que nos ouve, ouvinte, eu quero deixar assim, ó, bem claro que o conflito ele é necessário quando ele é sadio, né? Precisa conflitar para colocar as coisas no lugar. Agora, o conflito interno, individual, ele precisa ser curado. É diferente, né? Então, quem estiver me ouvindo e a mesa composta aqui, que existe um conflito necessário, né? Eu tenho que pra gente conflitar para crescer, e existe o conflito interno que precisa ser tratado, curado, para que a pessoa se liberte. Por quê? Porque se ela não faz isso, vira semente doente e vai contaminar todo mundo. Sim. As vocações, elas interferem nisso aí que tu está falando. Muitas pessoas nascem com uma vocação para alguma coisa, e isto muitas vezes gera um conflito muito grande dentro de uma família, né? Esse entendimento que vai do olhar, né? Sim, vai do olhar, né? Vai do olhar de cada um, do pai, da mãe, que segmento a mãe tem, que segmento, que vocação o pai tem, que vocação a mãe tem e que vocação aquele filho tem. Tem o direito de ter. Mas aí o respeito, né? Então esses sentimentos, muitas vezes, tornam o filho, não, tu vai ser jogador de futebol, tu vai ser músico, tu vai ser artista. Mas aí tu tá projetando um troço. Projeção. Não. Projeção. Aí, e é nessa projeção gera o quê? A frustração. A frustração, conflito. Vocês, em algum momento, devem ter se situado em alguma das questões que nós vamos continuar debatendo. Viver em família ou em qualquer grupo realmente não é fácil, mas se a gente descobrir o segredo, é extremamente compensador,
porque nós juntos somos muito melhores do que sozinhos, né? Então, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa Entre Linhas. O último bloco do programa Entre Linhas, conversando hoje sobre família, nosso tema tão importante, tão gostoso, né? E tão polêmico também, pelas várias discussões que foram geradas desse tema. Nós usamos como uma das últimas palavras do bloco anterior, para quem nos acompanhou, a expressão projeção, né? que pode ser um equívoco, pode ser um problema, né, com relação aos pais quando eles fazem determinada projeção, né, transferem de repente os seus sonhos. A frase típica, né, de todo pai e toda mãe: eu quero que o meu filho tenha uma vida melhor do que a minha. Mas tu já sentou com o teu filho para ouvir o que ele quer Só da que vida? ele não sabe, né? Não, mas assim, eu ainda. até acho que não saiba, mas eu vejo o jovem de hoje com tanta informação. Na nossa época, não tanto tempo assim também, né? Mas na nossa época as informações elas sempre existiam, mas não eram, o acesso não era tão imediato, não era tão rápido. Não, né? o acesso era bem limitado. Era muito limitado. E hoje, né, eu sempre digo, a família tem que conversar com os filhos, porque se a família não conversar, o mundo vai mostrar, né? E se o mundo mostra, muitas vezes ele pode mostrar de uma forma um pouco diferente, ou bem diferente do que a gente gostaria. E assim, ó, só te interrompendo um pouquinho, e que entendam, né, que a atenção que eu não dei, a explicação que eu não dei, o diálogo que eu não tive, o estranho vai ter na rua. E aí, de que jeito? Estranho, o aliciador, o drogado, ele pode ter. É quando eu falo essa conversa, né? Então, isso é um alerta. Muito me preocupa a situação de que, como eu falei no início, né, família, pode ser dois homens, duas mulheres, pode ser isso, pode ser uma mãe solteira, pode ser uma mãe solteira, né? Mas o que muito me preocupa é a concepção disso, né? A partir daí, como é que a vida vai se perpetuar? Se duas pessoas se amam mesmo, e como eu falei, tem que haver esse respeito, essa unidade, e que a gente realmente forma uma família e ela se perpetua. Estruturada. E ela se estrutura, né? Pode ser dois homens, duas mulheres, um casal, ela vai se estruturar. Eles vão procurar a sua vida profissional, eles vão procurar o seu emprego, vão procurar ter o seu local onde eles vão dividir os seus momentos, os seus projetos. Então isto é o fundamental, né? O que eu vejo hoje nisto é essa projeção. Essa projeção que preocupa muito, porque eu acho que hoje as crianças têm que brincar mais. Acho que as crianças, os jovens têm que viver mais essa juventude de uma forma diferente, entendeu? Com acesso, né? Acesso a esporte. Acho que o que está faltando, eu acho que na sociedade é isso. A criança precisa ter uma infância feliz. Uma infância feliz. O adolescente precisa ter uma adolescência sadia. Aceitar a sua vocação. Se ele tem vocação para música, para arte, por que não? Seja música. Né? Mas nós vivemos em algum local que tem oportunidade para isso. E a sociedade permita para isso. Né? Então, se qualquer criança, qualquer jovem tem a vocação para o atletismo, para ser jogador de futebol, para ser jogador de eles falam, né? Se eu cheguei aqui foi porque minha mãe, meu pai me incentivaram, exatamente. Né? Apostar nos sonhos dos Então, é isso, eu acho que... Não nos seus próprios. Né? Eu acho que nós estamos nos cercando, nos protegendo os filhos para
prendendo eles dentro de uma casa, né, com medo de sair. Não, eu acho que ao contrário, nós temos que criar esses filhos, como eu falei, a gente cria os filhos para o mundo, né? Mas nós precisamos de uma sociedade melhor. Com certeza. Por isso, nós precisamos de uma sociedade melhor, o quê? Voltada para a educação. A educação não é só prender um aluno lá na escola, sentado lá na escola, só aquela carga de aprendizado. Não, mas educação de casa. A educação de casa, a educação na escola, permitir para que ele desenvolva outras vocações. Como no programa passado eu falei que na escola que eu estudei tinha técnicas domésticas, tinha técnicas agrícolas, tinha técnicas industriais, né? Tinha atletismo, tinha competição, tinha gincana, tinha tudo isso que a gente participava. E meio a tudo isso tem uma coisa que eu sei. E todo mundo namorava, todo mundo trocava ideia, aparecia um que tocava violão. Namorava, né? Isso, mas a gente compartilhava, a sociedade era diferente. Não é? Mas assim, uma das coisas que eu friso muito, que também está faltando, não sei se por modernismo, acomodação, ou por receio de não agradar, né? Na minha opinião, falta muito o lazer familiar, o passeio familiar. Eu vou passar um fim de semana, não sei, eu não vou. Ele diz, eu não vou ficar em casa. Tá, não quer ir? Fica. Não, mas por que tu não quer? E aí vem o diálogo. O que está acontecendo? O que te incomoda? Do que tu não gosta? Porque eu preciso saber quem é o meu filho. Por que o não acompanhar a família? Algo está errado. Alguma coisa está errada. Né? Então, esse convívio, esse lazer junto, esse tempo, né? Porque a questão, tudo na nossa vida, ela tem aquele ditado, né? Que quem quer arranja um tempo, quem não quer arruma uma desculpa. Exatamente. Nós temos que avaliar a qualidade do nosso tempo, não a quantidade do nosso tempo. Claro. Que é o exercitar das relações, né? O exercitar disso, que é o que a gente falou já anteriormente, que falamos muito na relação pai e filho, mas com relação ao casal, já, ou casal, entenda-se aqui, duas família. Pessoas que se relacionam, né? O que acontece muitas vezes? Ou por excesso de confiança, ou por um papel assinado, ou por uma convenção social, ou por um comodismo, N razões. Não se alimenta a relação. Né? E tem muito essa frase, o casamento de antes durava, os casamentos de agora não duram, mas duravam porque as pessoas não tinham coragem de enfrentar os seus problemas e não duram porque elas estão dialogando mais. Se não duram porque elas estão dialogando mais, está valendo. Está valendo. Porque o que importa é ser feliz. Né? É aquilo que eu falei. E não é o tempo daquele relacionamento, né? Ou então, a crítica também que a gente ouve muito, fulana já está no quarto, no quinto, mas ela pode ir até o 10º parceiro enquanto ela não encontrar uma pessoa com a qual ela se identifique, com a qual ela seja feliz. Ela vai contentar uma sociedade ou ela vai ser feliz? Ou ela né? vai se contentar. Então não é uma apologia a nenhum modo de vida, a não ser o único que nos interessa, que a pessoa seja feliz. Exato. E ser feliz é respeito a si mesmo. E eu sempre digo, o que importa é a pessoa estar de bem com ela, estar feliz com ela, estar amando em primeiro lugar quem? Ela própria. Como que alguém chega para alguém e diz que ama se olha no espelho e se odeia? Aí eu chamo. Muitas vezes ficam, sei eu em quanto tempo, por bengala. Se tirar a bengala, acha que não vai poder caminhar. E vai, com certeza vai. Né? E outra coisa, né? Se tu não me respeita, tu não me ama. Me desculpa, mas tu não me ama. Amor, porque o amor aqui, quando a gente
fala, que posso, digo para os meus amigos, né? Eu te amo, sem nenhum problema, sem medo de que seja interpretado dessa ou daquela maneira, porque eu tenho um entendimento, eu tenho agora, né? Nem sempre foi assim. Ah, sim. Porque a gente é produto daquela educação que a gente teve, daqueles conceitos que a gente recebeu, né? Que foram reproduzidos, mas a vida vai mostrando, as vivências vão nos ensinando, né? Então, perfeitamente, eu digo para uma pessoa, eu te amo, sem estar preocupado com uma pessoa vai entender, ou como aquela que ouviu, não, eu amo, porque se eu amo, eu te respeito, se eu te amo, eu vou ter gentileza contigo, né? Eu vou respeitar a tua opinião, eu posso até discordar, mas não perante um grande grupo, vou conversar contigo, né? Então eu acho que a questão, eu tenho certeza, vai muito disso, né? A palavra amor, ela se banalizou como tantas outras, infelizmente, mas o amor é atitude, né? E o que eu me refiro, muitas vezes, a gente trabalhava muito a questão do dependente químico, né? Então, o que é analisar o sujeito? Então é isso que tu vem comentando. O que o homem e a mulher? É o respeito. Se tu não respeitar a tua esposa, se tu não respeitar a tua companheira e a tua companheira não te respeitar. E não entender que são dois seres únicos? Sim. E outra coisa, se o filho tiver uma conduta também que não respeite a dos pais... Se ele conviver com isso aí, ele vai reproduzir isso aí. Se ele conviver com isso, ele vai reproduzir isso aí. Vai achar que isso é ele normal. Ele vai ter respeito com as pessoas na rua, vai ter respeito com a namorada dele. Agora, se o pai e a mãe não têm isto, não existe. Errado é o que tem, né? Na visão dele, errado é o outro. O meu modelo é o certo. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não tenho? Exatamente, conduta, respeito. Como é que eu vou passar o conhecimento para alguém de um conhecimento que eu não tenho? Então, respeitar os filhos, respeitar as filhas. Então, isto, basicamente, falta em todos os sentidos, em todos os segmentos, homem, mulher e o casal como ser humano. Então, essas condutas, elas têm um desvio de caminho, né? Não que não exista amor, mas tu tem que olhar para si próprio. Não adianta, eu gosto de mim, eu me amo, mas vai ver a conduta dele. Mas existe uma coisa, o que é o gostar de si, o amor próprio e o egoísmo, são duas coisas diferentes. Sim, né? Mas as pessoas todos nós temos o direito ao amor próprio, aliás, devemos ter amor próprio. Claro. Mas isso não pode estar atrelado a egoísmo de forma nenhuma, porque aí senão vem a mim. Até porque o egoísta nunca acha alguém à sua altura. Né? Exatamente. Vem a nós o vosso reino, né? Muito pano para manga. Muita coisa boa, né? Para colher, né? Nas entrelinhas. Nem tudo é terra arrasada. Nas entrelinhas. E a gente, na verdade, espera, né, ter contribuído nessa semana para mais uma reflexão, né, junto a vocês que nos assistem. Prometemos estar aqui na próxima sexta às 20 horas com outra proposta de reflexão e de debate, né? Muitas vezes aqui pensamos, nossos pensamentos convergem, outras vezes, né, vão para lados diferentes, mas é justamente isso que enriquece, né? E graças ao respeito que temos, inclusive a vocês que nos assistem, é que nós procuramos trazer essas questões para que vocês possam refletir. Então, agradecemos muito e esperamos no próximo programa. Agradeço muito e deixo uma reflexão. Qual o nível, qual a data, a nota que vocês dariam para o amor próprio? Ou seja, qual a nota que você está dando do amor de você por você mesmo? Ótimo. Até a próxima. Ótimo.